Quando você brilha, incomoda quem? O seu crescimento pode despertar desconfortos, projeções, inveja, comparações em algumas pessoas. E isso fala mais sobre os processos internos delas do que sobre o seu. Você já viveu isso? Quando você começa a crescer, a melhorar de vida, a conquistar algo, a mostrar sua evolução no dia a dia, a receber a colheita das suas próprias plantações ou simplesmente a se posicionar com mais autenticidade, algumas pessoas mudam com você. Ficam mais distantes, só observam, ficam mais frias, não celebram as suas conquistas, ignoram os seus avanços. Você percebe isso claramente nas redes sociais, elas estão aí mostrando pela quantidade de visualizações de tudo que você posta versus a quantidade de curtidas. Isso é a prática do que acabamos de falar aqui. As pessoas só observam. E às vezes o silêncio machuca mais do que uma crítica. E isso pode acontecer na família, entre amigos, no trabalho, nos relacionamentos e até entre pessoas que antes pareciam torcer por você. Mas quando percebem as suas conquistas e vitórias, elas mudam. E você já se questionou por que isso acontece? Será que o problema é você? Ou será que algumas relações revelam algo muito mais profundo sobre o comportamento humano? Hoje, vamos refletir sobre esse tema com profundidade e com consciência, buscando compreender e ver o que faz sentido para a nossa vida. Mas antes de começar, e se isso estiver acontecendo com você, eu quero reforçar a frase que iniciamos esse vídeo, para te tranquilizar. O seu crescimento pode despertar desconfortos, projeções, inveja e comparações em algumas pessoas. E isso fala mais sobre os processos internos delas do que sobre você, do que sobre o seu valor, do que sobre a sua evolução. São dinâmicas do ego. E vamos aprofundar um pouco mais nesse vídeo. Lembrando que temos um vídeo aqui do canal que fala sobre ego e essência. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para esse tema de hoje, eu vou trazer 5 abordagens e 3 práticas terapêuticas. A primeira é que nem todo afastamento é sobre você. A primeira coisa importante é você compreender que nem toda reação do outro é sobre você. E eu arrisco aqui em dizer que toda reação do outro é sobre ele mesmo e sua posição, projeção e conduta na vida. É sobre os aprendizados que o outro tem que viver. Muitas vezes é sobre o universo emocional da outra pessoa, que uma experiência sua acaba acionando gatilhos do outro, do que o outro
tem de limitações, do que o outro tem para viver, para aprender, para evoluir. Convivemos constantemente com mecanismos internos, como a comparação, a insegurança, a inveja, a necessidade de pertencimento, de reconhecimento, a autoestima fragilizada, projeções emocionais. Então, quando alguém está bem consigo, está bem equilibrada nesses mecanismos, geralmente consegue admirar o crescimento alheio, consegue curtir, consegue demonstrar reconhecimento. Mas quando existem dores internas não resolvidas, o sucesso ou a evolução do outro pode despertar esses desconfortos. Não porque um está certo e o outro está errado, mas porque a mudança do outro pode funcionar para você como um espelho, como se fosse uma cutucada em você para movimentar a vida, para fazer o que você engavetou, para se esforçar mais. Enfim, você acaba se comparando com os resultados do outro. Mas eu sempre falo aqui que a visão é interna, o valor é interno. Cada um tem a sua vida, os seus processos evolutivos, tem coisas para aprender aqui. Então, quando você começa a comparar a sua vida com a do outro, os seus resultados com o do outro, quando você começa a olhar as conquistas do outro com mecanismos internos densos de necessidade de comparação, de inveja, de insegurança, isso acaba atrasando o seu processo evolutivo. E aí, um segundo bloco que eu quero trazer aqui para vocês é falar um pouco sobre o ego e essa comparação. E eu já falei aqui no canal sobre ego, eu sugiro que vocês assistam também a esse vídeo, a essa temática, principalmente se identificou de alguma forma com esse conteúdo. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque o ego adora comparação. Todos esses mecanismos que eu falei aqui, eles são mecanismos do ego. Porque ele vai estar sempre se perguntando por que ela conseguiu e não eu, né? Por que eu não? Por que estão reconhecendo ela? Será que eu estou ficando para trás? E quando a autoestima está baseada em comparação, o brilho do outro pode ser interpretado como uma ameaça para você. Não porque exista uma ameaça real, mas porque internamente a pessoa mede valor através da competição. E eu acabei de falar que o valor é interno. E aí surge um fenômeno muito humano. Em vez de trazer inspiração para a sua vida, em vez das conquistas do outro, do reconhecimento do outro, do crescimento do outro, trazer inspiração para você continuar o seu processo, para você continuar a sua jornada, vem o afastamento. Em vez de admiração genuína, vem a resistência silenciosa. E qual que é o efeito disso na nossa vida? É o efeito espelho. O outro muitas vezes vai despertar em você aquilo que ainda não foi elaborado, não foi tratado. Você ainda não entendeu essa lição que está sendo despertada. Você ainda não entendeu esse incômodo
quando você percebe a experiência do outro. Quando o outro é uma pessoa disciplinada, pode incomodar quem vive procrastinando. Uma pessoa autêntica pode incomodar quem vive de mentiras e tentando agradar o tempo todo. E tentando manipular outras pessoas. Uma pessoa que se valoriza pode despertar desconforto em quem ainda luta com a autoestima. E aí essa pessoa vai criticar o outro, vai desdenhar. Isso não significa culpa nem superioridade, mas significa que relações também funcionam como espelhos emocionais. E às vezes o que incomoda não é você, não é a pessoa, é o que a presença dela desperta, é o que a conquista dela desperta. E o que fazer diante disso? Porque o crescimento pode ser um gatilho para mudar as relações. E os afastamentos vão ditar caminhos diferentes. Vale aqui trabalhar o equilíbrio, trabalhar o propósito da relação. Quando a gente fala de relacionamentos amorosos, muitas vezes uma pessoa ela está numa projeção de evolução e se a outra não acompanhá-la, vai surgir inevitavelmente o afastamento. E aí não é afastamento por conta desses mecanismos do ego, é o afastamento da vida mesmo, porque cada um vai viver sua trajetória, cada um vai viver caminhos distintos, e aí não há porquê essas duas pessoas manterem uma conexão vazia, uma conexão que não é real. Então, trabalhar a consciência para determinadas situações, para determinados afastamentos é importante nesse efeito espelho. Quando os dois crescem juntos, num movimento consciente de maturidade na relação, de profundidade, de cumplicidade, o afastamento ele não vai surgir, não vai ter afastamento. Só vai ter conexão e evolução, conexão e evolução. O afastamento ele surge para uma tomada de decisão, para uma reflexão na relação. E aí não é só relação amorosa. É um tema para todas as relações. Então vale refletir. O próximo bloco é quando o crescimento muda as relações. E aí existe uma verdade importante de observar. Nem todas as pessoas caminharão com você em todas as fases da sua vida. Foi o que eu acabei de falar aqui. Na verdade, eu tenho um conteúdo aqui escrito, mas em alguns momentos eu vou falando e eu acabei falando isso. Porque o crescimento, ele transforma pessoas. E toda transformação vai reorganizar os vínculos. Isso é natural da vida. Nem todas as pessoas vão caminhar com você a vida inteira. E algumas relações também vão amadurecer ao longo da vida. Umas vão fortalecer e outras simplesmente vão deixar de fazer sentido. E tudo bem, esse é o ciclo da vida. Isso não precisa ser visto com raiva, nem com desprezo, com indiferença, nem com afastamento, mas com consciência, com maturidade, com equilíbrio da relação, do que ficou na relação. E se a gente fala aqui de relação amorosa, se tem filhos, do que ficou de vínculo. Nem todo mundo foi feito para estar com você e compreender o seu momento.
Compreender os desfechos da vida é muito importante para você seguir a sua vida equilibrada. Ninguém veio aqui para machucar ninguém, ninguém veio aqui para ferir ninguém. E isso ajuda muito a entender quando algumas pessoas se afastam de você. Quando algumas pessoas não comemoram as suas conquistas com você. Quando o seu brilho incomoda. Quando a sua decisão de ficar ou de ir incomoda. E o que fazer quando você se sente fora, deslocada, excluída? Quando você sente que a conexão já não faz mais tanto sentido assim? Essa é a parte mais importante. Se você sente que algumas pessoas ignoram as suas conquistas, não apoiam o seu crescimento ou se afastam quando você evolui, não transforme isso em abandono de si. Não diminua a sua luz para caber. Não esconda talentos para ser aceita. E principalmente, não faça da aprovação dos outros a medida do seu valor. O seu valor é interno. Reconhecido quando você fortalece e transborda a sua essência, a sua autenticidade. Quando você reconhece o seu valor, você faz por você. E isso muda tudo. Porque você vai olhar essa experiência, você vai olhar essa reação do outro e vai se posicionar. É dentro. A essência floresce quando existe autenticidade, integridade, verdade. E o afastamento, o distanciamento, mostra o que o outro precisa trabalhar nele. Não tem a ver com você, nem com seu progresso, nem com seu crescimento. É o outro com os processos dele e você com o seu processo. E reconhecimento do joio e do trigo. E olhar essa situação, essa reação do outro e fazer seus movimentos internos e até externos. Continue brilhando, continue sua jornada, continue. E para finalizar, eu quero trazer 3 práticas simples, rápidas, mas que ajudam muito nessa temática, para você identificar o seu verdadeiro eu e o que o outro aciona em você. A primeira prática é a prática da autoobservação. Inclusive, eu já falei sobre ela em outros vídeos, porque ela serve para quase tudo que vivemos e enfrentamos na vida, para praticamente todas as nossas dinâmicas desafiadoras, que é você refletir, se questionar e se perguntar: o que eu estou buscando nessa experiência, nessa situação? Eu estou buscando aprovação ou propósito? Porque nem todo reconhecimento ele virá externamente. E tudo bem, porque o reconhecimento é interno e começa por você. Só quem não pode se abandonar nesse processo evolutivo é você. Se faz parte do seu propósito de vida, continue. A outra prática é a prática da maturidade relacional, que é você desenvolver a maturidade relacional e emocional para perceber que nem todo afastamento é rejeição. E se isso for muito desafiador, esse equilíbrio, essa identificação do que é e o que não é, alcançar essa maturidade, aprofunde mais o conhecimento
sobre o que é rejeição, que é uma das feridas emocionais da alma. E para isso eu vou lançar a playlist agora esse mês de junho, que é o mês dos relacionamentos. Eu vou lançar a playlist das 5 feridas emocionais da alma. Eu tenho também uma aula que eu ministrei. Ela não tá pública, mas eu vou colocar o link dela aqui na descrição desse vídeo, falando sobre as 5 feridas emocionais. Para quem quiser aprofundar, quem se identificou de alguma forma com o conteúdo desse vídeo. Eu indico também o livro da Lise Bourbeau, que fala sobre as 5 feridas emocionais. Ele também está aqui na minha lista de livros recomendados para expansão. Então tem aqui um arsenal de temas, de conteúdo, para você aprofundar o seu conhecimento sobre a ferida da rejeição. Para você perceber, né, ter essa maturidade para perceber que a questão é do outro, não é sua, e se acionar algo interno em você para você trabalhar isso. O que eu estou sentindo, como isso me afeta, o que fazer para reverter, como trabalhar isso em mim e por aí vai, que é a autoobservação, que é a primeira prática que eu indiquei. Você olhar para você, para os seus processos e não se espelhar na reação do outro. A terapia, autoconhecimento, meditações, práticas, é o processo de ser, de experienciar, de viver, de evoluir. Porque às vezes é apenas uma incompatibilidade de momento, de energia ou de consciência. Às vezes o outro não está no momento para entender as suas questões. Enfim, o ser humano, ele é uma complexidade, né? Poderíamos simplificar, sim, mas a vida é essa. Então, você ter equilíbrio, ter maturidade para perceber as relações e maturidade para perceber o seu sentimento, o que eu sinto agora e onde eu vou colocar, em que lugar da prateleira, vai auxiliar muito você numa questão dessa. E aí a última prática é a prática da essência, que é você sempre se voltar para si, para a sua verdade, para aquilo que faz sentido para a sua alma, para a sua vida. Porque quem vive conectado à essência não vai se abalar com nenhum afastamento. Na verdade, até vai agradecer porque quem não comemora nem celebra as suas conquistas não deveria mesmo seguir ao seu lado nas vitórias, nos seus momentos de alegria, de felicidade. Então, quem tem equilíbrio emocional vai agradecer o afastamento e vai desejar que o outro seja feliz naquilo que ele escolheu viver, nas ações e nas práticas que ele escolheu para a vida. Talvez a vida esteja te ensinando algo muito profundo nesse vídeo, que nem todos vão entender a sua transformação, nem todos vão aplaudir o seu crescimento, e isso jamais vai invalidar a sua jornada. Porque maturidade também é aprender a continuar florescendo, sem depender do aplauso de ninguém. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu escolho honrar minha caminhada. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa compreender que crescer às vezes reorganiza relações e afasta pessoas. Obrigada por evoluir comigo e até o próximo vídeo.